Bem, queridos, então, dando sequência, depois da bênção de participarmos da ceia do Senhor, quero convidar você a voltar-se para o livro de Juízes mais uma vez. Juízes, capítulo 10, e é a nossa 10ª mensagem na nossa caminhada, cujo tema principal, o tema de todo o livro dos Juízes, tem sido exposto da seguinte maneira: o abandono da aliança com Deus diante da ausência de uma liderança piedosa gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Esta é a mensagem geral do livro dos Juízes. E hoje nós vamos, meus irmãos, no capítulo 10, aprender um pouco mais sobre parte desses 300 anos, aonde o povo de Deus repetiu vez após vez as quedas, os ciclos de quedas, afastando-se cada vez mais, infelizmente, da vontade do Senhor. Vamos então, meus irmãos, ler do versículo 1 até o versículo 5 inicialmente. 1 até o versículo 5. Enquanto você abre, eu quero falar qual é a mensagem da nossa mensagem de hoje. Qual é o tema da nossa mensagem de hoje? O declínio espiritual repete o círculo vicioso da idolatria escravizadora. O declínio espiritual repete o círculo vicioso da idolatria escravizadora. Antes de nós continuarmos, irmãos, no próprio texto, eu quero destacar que é preciso que você pense em idolatria hoje de uma maneira bem distinta daquela que nós vamos ver no texto e aquela que você está acostumado a ver em muitas situações no nosso país hoje. Por exemplo, se você for no Ceará, lá no interior, você vai encontrar uma idolatria a um padre que viveu há dezenas de anos atrás, Padre Cícero. Se você for em São Paulo, você vai ver todo um comércio e todo um movimento religioso em torno de uma estátua que foi achada por pescadores à beira de um rio, sei lá quantas dezenas de anos atrás, na cidade de Aparecida do Norte. Se você for no Planalto Central, você vai ver inúmeros exemplos de idolatria esotérica. O Planalto Central, Brasília e em torno, é recheado de propriedades, de instalações, de cristais e de pirâmides e sei lá mais o que, onde as pessoas acreditam que a sua vida vai melhorar se você for por ali. Por um momento, eu quero que você esqueça esse tipo de idolatria. Sabe por quê? Porque eu já fui na casa de vários dos irmãos e eu nunca encontrei uma estatuazinha com uma vela acesa. Pelo menos até não um momento. Então, esse tipo de idolatria, na vida do cristão que conhece a palavra de Deus, não vai existir. Então, nós vamos chegar lá para compreender como que aquilo que nós vamos ver no texto na vida dos israelitas se aplica de uma maneira muito peculiar a nós hoje. Seguindo no livro dos Juízes, nós nos vemos agora no capítulo 10, nos dias depois do falso rei Abimeleque. Ele foi contado na lista dos juízes, mesmo que ele não tenha libertado o povo de ninguém, e muito menos não tenha sido levantado por Deus. Agora, no capítulo 10, nós voltamos com a história de novos juízes. E nós teremos duas curtas narrativas, breves narrativas, e depois o começo de uma narrativa mais longa, falando sobre a história de Jefté. Mas lembrando, irmãos, do declínio espiritual que nós vimos no nosso enunciado do tema geral, todo o livro de Juízes passa por esse declínio cada vez maior. E aonde esse declínio nos levará na mensagem de hoje? Nós veremos o povo de Israel novamente em um ciclo descendente de queda e novamente provocando a ira, o zelo do nosso Deus. Portanto, o declínio espiritual repete o ciclo vicioso da idolatria escravizadora. Como base do nosso primeiro ponto, da primeira divisão do texto, como eu falei, eu quero convidar você a ler comigo do versículo 1 até o versículo 5. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Depois de Abimeleque,
um homem de Isacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. O primeiro ponto, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 5, nos ensina na palavra de Deus o seguinte: o declínio espiritual continua a produzir a busca imperfeita por estabilidade. O declínio espiritual continua a produzir a busca imperfeita por estabilidade. Ora, Israel como nação buscava, entre obviamente muitas coisas, uma estabilidade, paz, que aqueles anos de paz que ficavam na vida de determinado juiz fosse algo mais perene, fosse algo que anos depois eles experimentaram de uma maneira muito gloriosa nos dias de Salomão, nos dias de Davi, antes dele. E essa estabilidade, meus irmãos, pelo menos nos dias de Juízes, ela é uma estabilidade imperfeita. A busca continua, mas nunca é alcançada por causa das más decisões e da obediência incompleta que o povo repete vez após vez. No nosso texto, irmãos, nós lemos sobre 2 juízes. No versículo 1 e versículo 2, Tolá julgou Israel por 23 anos. Tolá e também Jair fazem parte daqueles que são chamados pelos comentaristas de juízes menores. Por quê? Porque são aqueles sobre quem temos pouquíssima informação, diferente, por exemplo, de Gideão, que ocupou 3 capítulos e 100 versículos. Tolá, 2 versículos. Jair, outros 3 versículos. Muita pouca informação. Nós temos muito sobre Gideão, sobre Débora, e futuramente veremos, inclusive, sobre Sansão, que é tão conhecido, mas não sobre esses 2. Eles realmente existiram, mas são citados provavelmente para completar o número 12. 12 são os juízes que percorrem o livro todo. 12 são as tribos de Israel. É como se Deus estivesse mandando uma mensagem em que os líderes imperfeitos que foram levantados não conseguiram fazer aquilo que era o plano original de Deus quando instituiu 12 tribos debaixo de uma teocracia, um governo de Deus. Eles são juízes, esses 2, de transição, por assim dizer. Depois do desastroso reinado, entre aspas, de Abimeleque, Tolá, por exemplo, vem como uma reação àqueles 3 anos desastrosos de Abimeleque que acabaram na morte de tanta gente, como foi profetizado na maldição de Jotão. Lembra de semana passada? Então agora ele vem para tentar resolver e estabilizar, e realmente ele faz, e a terra tem paz durante 23 anos. Versículos 3 até o versículo 5, nós temos a rápida narrativa sobre Jair. Jair julgou Israel durante 22 anos, um pouquinho menos. Durante 22 anos houve paz. E ele julga, meus irmãos, em Gileade, o que demonstra que ele também é uma transição para o próximo juiz de maior importância, Jefté. A narrativa dele vai girar bem ao redor deste lugar chamado Gileade. Agora, alguns dados importantes sobre Jair, dados até curiosos. Diz o texto que ele tinha 30 filhos. Conhecendo, meus irmãos, o que acontecia naquela época, isso aponta, no caso de Jair, para um comportamento promíscuo, aonde, com bastante certeza, ele tinha esses 30 filhos com diversas mulheres. E mais, esses 30 filhos foram para ele como uma força política, porque eles montavam 30 jumentos. Pode não parecer muita coisa para você hoje, né? Que pensa que um cavalo alazão, não, manga larga, mas para a cultura da época é como se eles andassem em carros esportes, ou num carro blindado, ou num carro oficial de placa branca. Eles eram importantes. E diz o texto também que o número 30 se repete porque Jair tem poder, tem controle sobre 30 cidades, 30 povoados, que até os dias de Jesus eram ainda conhecidos como os povoados de Jair. Ou seja, esse homem se estabelece
como, de certa forma, um mini-reino dentro do reino de Israel. Algo, meus irmãos, que não era aquilo que deveria ser buscado naqueles dias. Apesar das imperfeições, apesar da estabilidade limitada, Deus dá a eles esses 45 anos de paz, de certa estabilidade, os quais só foram possíveis por causa, ainda assim, da presença desta liderança e porque o povo, neste momento, não repetiu os ciclos de queda, pelo menos até agora. Então você para pensar e pensa assim, o povo vai continuar, não é verdade? Poxa, 45 dias, vamos adiante. Mas quando nós continuarmos o texto, nós vamos ver que não é assim. A estabilidade é temporária, ela é provisória, porque ela não tem continuidade. Um líder de verdade, meus irmãos, o que ele faria? Ele estabeleceria sucessores piedosos, corrigindo aquilo que está na nossa frase, que é o tema principal de Juízes, a falta de uma liderança piedosa. Um líder sábio, temente a Deus, ele se reproduz na vida de outros, não como clones de si mesmo, em absoluto, mas como discípulos do Senhor, como seguidores do Senhor. Ele se preocupa com o futuro, no caso aqui, de Israel, no nosso caso, da igreja do Senhor. Mas antes eu queria fazer uma outra aplicação. Só temos, irmãos, portanto, o caminho perfeito e planejado do Senhor ou o caminho imperfeito e improvisado do ser humano. Nós temos o caminho que Deus gostaria que Israel seguisse e o caminho que ele de fato segue no texto. Os dias de Abimeleque criaram a necessidade de remendos na história de Israel, com mais 2 juízes. Porém, o caminho de Deus, meus irmãos, por outro lado, ele é pavimentado por coisas e atitudes simples, como, por exemplo, submissão à palavra e à vontade de Deus. O nosso caminho não pode ser ou não deve ser esburacado por decisões independentes e precipitadas. Deus tem um jeito de você liderar, administrar e guiar a sua família. Deus tem um jeito e uma maneira de você liderar e guiar a igreja do Senhor. Não é atribuição apenas de um pastor, mas da liderança que se levanta no meio da igreja também. Ou seja, as regras estão postas. Israel transgredia essas regras vez após vez, improvisando à medida que os anos iam passando e fazendo conforme lhes cabia. Talvez seja por isso que esses 2 homens só têm 5 versículos para citar, porque de fato eles não marcaram positivamente no sentido espiritual o povo de Israel. Eles não marcaram deixando ali uma geração que pudesse continuar, porque daqui a pouquinho nós vamos ler o versículo 6. E nós vamos ver que apesar de 45 anos de paz, rapidamente, eles jogam tudo fora. Quando? Quando sempre da mesma maneira. Quando morre o juiz, é como se eles vissem um grande sinal verde. Está liberado. E eles voltam a fazer as mesmas coisas. Meus amados, a estabilidade vem de coisas simples, da submissão à palavra de Deus, da submissão à vontade de Deus. Algo que esse povo não repete, ou não continua depois dos dias de Tolá, depois dos dias de Jair. No versículo 6, nosso texto continua. E lá nós encontramos aquilo que eu acabei de dizer. O povo repete a mesma postura, a mesma atitude. Ele repete os mesmos erros. E, é claro, vai colher algo ruim da parte do Senhor. Vamos ler, meus irmãos, do versículo 6 até o versículo 9, para a nossa segunda lição na noite de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade,
terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Em segundo lugar, meus irmãos, a idolatria nos torna escravos daquilo que colocamos no lugar de Deus. A idolatria nos torna escravos daquilo que colocamos no lugar de Deus. A partir do versículo 6, nós chegamos ao começo da narrativa da história de Jefté. Porém, hoje nós veremos apenas o cenário que antecede ao surgimento de Jefté. Temos a repetição da frase, de novo, que destaca a queda contínua de Israel. Qual é a frase? Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, que o reino de Deus, desculpe a expressão popular, não é a casa da mãe Joana. Esse é o grande problema dos dias de juízes. Eles achavam que podiam fazer o que queriam e que Deus ia se adaptar a eles. Irmãos, o reino de Deus não é assim. Há normas, há regras, há princípios, há orientações. Da mesma maneira que muitas coisas na nossa vida têm. Eu acho tão interessante, queridos, que de repente você se inscreve para as Forças Armadas ou para qualquer tipo de força de segurança ou para um emprego e é provável que você receba uma série de orientações sobre o que você pode e não pode fazer. Não é verdade? Eu tinha um amigo que malhava na academia comigo há muitos anos atrás. Ele tinha uma tatuagem que começava aqui na clavícula e ia até o pulso. E eu perguntei, não tenho problema nenhum com isso daí, eu não faço, tenho medo até de agulha de tricô, mas perguntei a ele, isso não dá nenhum problema para você não? E ele disse que aonde ele está trabalhando hoje, que era um banco, ele podia trabalhar, mas todo o tempo ele tinha que estar com manga comprida. É uma empresa privada. Ela coloca as regras. Ele tinha duas opções. Na entrevista de emprego ele dizia, então não quero. Ou ele ia para a primeira loja de roupa masculina e comprava um monte de camisa de manga comprida. Ele optou pela segunda porque ninguém quer ficar desempregado, não é verdade? Se você está nas Forças Armadas e você chega lá um belo dia e diz, olha, decidi que eu não quero mais cortar o cabelo, eu quero fazer um rabo de cavalo, eu quero deixar o cabelo crescer. Regras, você não tem tal opção. No seminário onde nós estudamos durante 4 anos da minha vida, 3, 4 vezes por semana eu tinha que fazer a barba. Pastor, por que dessa regra? Até hoje eu não sei, mas, como diz a minha sábia sogra, na terra de sapos, de cócoras com ele. Regras, normas. Ora, por que o reino de Deus seria diferente? Por que Israel, vocês achariam que serviriam ao Deus que se deu ao trabalho de fazer uma lei tão perfeita, tão detalhada, tão maravilhosa, exposta desde o Êxodo até o final do Pentateuco, para que agora vocês fizessem o que queriam? Não, de maneira nenhuma. Então o Senhor reprova o que eles agem. E eles fizeram isso, meus irmãos, ainda com mais intensidade, isto é o crescente declínio espiritual que temos visto no tema de todo o livro dos Juízes. Eles, diz o texto, serviram aos Baalins, Astarote, os deuses de Arã, deuses de Sidom, deuses de Moabe, deuses dos Amonitas e deuses dos Filisteus. 7 menções de idolatria apenas no versículo 6. 7. Eles pegaram os deuses do território de Canaã que eles tinham desocupado, dos vizinhos ao redor e foram até Arã, que é hoje no Irã. Pega seu mapa em casa e vê a distância de Israel até o Irã. Longe. E de alguma maneira eles conseguiram relembrar ou puxar deuses que haviam ficado muito no passado da história do povo de Deus, desde que Abraão os abandonara, quando saiu lá de Arã. 7 menções nesse declínio espiritual ainda maior. Israel havia perdido, irmãos, o seu distintivo, o seu diferencial dos demais povos que tinham ao redor. Por que estou dizendo isso? Porque Moisés, muitos anos antes, fala com Deus sobre esse diferencial. Ele fala com Deus sobre esse distintivo.
Nós encontramos Moisés conversando com Deus em Êxodo capítulo 33, versículos 15 e 16. Moisés está conversando com Deus diante da possibilidade de que Deus não iria mais acompanhar o povo dele por causa da sua rebeldia e por causa do seu pecado. Deus vira para Moisés dizendo: eu não vou mais com vocês. Vocês vão agora para a terra prometida sozinhos. E Moisés dá uma resposta a Deus que eu posso sintetizar da seguinte maneira: a terra prometida, o deserto com Deus é melhor do que a terra prometida sem Deus. Ele diz: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Agora preste atenção na última pergunta. Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor é o nosso diferencial. O Senhor é o que tem de diferente no povo de Israel. Se o Senhor não for conosco, nós somos como qualquer povo da face da terra. Igreja, a mesma coisa se aplica a nós. A igreja de hoje quer se diferenciar do mundo por grandes prédios, por grandes eventos, por grandes ministérios, por grandes nomes pastorais. E nós nos esquecemos que o nosso único e necessário diferencial é o nosso grande e temível Deus. Que nós servimos aquele que é mais poderoso que a ONU, que o G4, que o G8 ou que qualquer outro G de nações que se reúna. Que podem chamar na política o presidente dos Estados Unidos como o homem mais poderoso do planeta. Mas ele continua sendo pó. Nada mais. Ele continua sendo absolutamente nada diante do Rei do Universo. Ele é o nosso distintivo. Porém, o povo de Deus, irmãos, havia abandonado o Senhor e se igualado aos outros povos. E para ficar bem claro, meus irmãos, o quanto eles haviam se igualado aos outros povos, o versículo 6 ainda termina dizendo: abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto. Nesse momento, irmãos, o povo está tão baixo, porque em outros momentos eles queriam servir os dois. Queriam servir os ídolos e servir a Deus. Nesse momento, do versículo 6 em diante, eles tinham se afastado ainda mais um degrau, ou um grau, para longe do Senhor. 7 manifestações de idolatria e ainda abandonaram o Senhor. No versículo 7, acontece o que tem que acontecer na lógica da palavra de Deus. Novamente, a ira do Senhor se acendeu contra eles. É sempre bom destacar, meus irmãos, que a ira do nosso Deus nunca é uma birra. Nunca é uma manha da parte do nosso Deus. Nunca é algo motivado por capricho, nunca é algo sem motivo. A ira do nosso Deus, amado, sempre é uma resposta ao pecado, à desobediência, à rebeldia do homem. Neste caso, como já havia sido expressado, Israel havia feito o que o Senhor reprova. A ira de Deus seria apenas a consequência natural. É importante destacar, queridos, que Israel não era obrigado a se, entre aspas, aprisionar dentro desta aliança. Ele não era obrigado a se colocar debaixo dessas regras. Eu, por exemplo, não era obrigado a estudar no seminário onde estudei. Eu não gosto do horário rígido, eu não gosto de fazer a barba, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Ora, dá baixa na minha matrícula aí que eu vou para um outro seminário. Eu não sou obrigado. Agora você já parou para pensar que esses israelitas deveriam pelo menos ter parado e pensar: olha só, tá ruim ficar aqui em Israel, porque toda vez que a gente adora um ídolo desse, lá vem Deus e bora se mudar para Moabe, bora para Amon. Que tal a gente mudar aqui para Filistia? A beira da praia está uma maravilha, porque os filisteus moravam ao que a gente chama hoje da faixa de Gaza, ali na beira do mar Mediterrâneo. Já pensou? Não vou morar para frente do mar, mulher. Largar aqui, toda vez, lá vem uma paulada de Deus. E eles não iam embora. Porque eles queriam, meus irmãos, que Deus se adaptasse às escolhas deles. E o nosso Deus simplesmente não funciona assim.
e vem a disciplina de Deus. Eles são entregues nas mãos, diz o texto, dos filisteus e dos amonitas. Espera aí, eu já tinha ouvido esses dois nomes antes. No versículo anterior, parte dos 7 deuses que eles estavam adorando era o Deus de quem? Dos filisteus e dos amonitas. A idolatria nos torna escravos daquilo que colocamos no lugar de Deus. Os próprios ídolos dos povos que os estavam aprisionando eram os ídolos que eles estavam idolatrando. E essa opressão, irmãos, dura durante 18 anos. Diz que os amonitas os oprimiram desde o lado direito, que é o lado leste do Jordão, para o lado da Ásia. Eles vieram desde lá, oprimindo o povo de Deus. E aí diz no versículo 9 que eles, ainda não satisfeitos, avançam e cruzam para o lado esquerdo do Jordão. E é nesse ponto, meus irmãos, que eu acredito que estamos chegando ao final dos 18 anos. É aí, meus irmãos, que vem o texto que grande angústia dominou Israel. Quando eles avançaram, os amonitas no caso. E é interessante, meus irmãos, que os filisteus estão nessa opressão também, mas você sabe por quê que o texto dá destaque aos amonitas? Porque os filisteus, quer queiram, quer não, eram um pouco mais civilizados, mas os amonitas não. Um pouco mais à frente, na palavra de Deus, o povo amonita de novo vai tentar aprisionar Israel. E aí Israel tenta fazer um acordo, um pacto, um cessar de guerra. E aí os amonitas fazem uma proposta, não tem problema, as nossas condições são as seguintes: nós entramos na cidade e nós vamos arrancar o olho de cada homem, um olho de cada homem. Tá bom ou tá pouco? Gente boa esses amonitas, né? Eles eram cruéis. E é por isso que eles têm maior destaque aqui. E é por isso que diz o texto, grande angústia veio sobre Israel. Meus amados, a idolatria, ela tem velcro. Ela gruda. Ela escraviza. Ela aprisiona. E como eu falei, meus irmãos, lá no começo da nossa mensagem, não saia daqui essa noite dizendo assim, graças a Deus eu não tenho um Buda em casa. Graças a Deus que eu não tenho uma imagenzinha, São Judas Tadeu, sei lá o quê, ou de Santo Antônio, as encalhadas, ou... Diante de uma audiência evangélica, irmãos, isso é óbvio, como dizia o meu professor de história, óbvio, ululante. E aliás, queridos, essa é a idolatria fácil de se desfazer. Eu já acompanhei a história de diversas pessoas que se converteram e, ato contínuo à sua conversão, pegaram os seus santinhos, os seus apetrechos, amuletos, talismãs e jogaram fora. Alguns fizeram, inclusive, questão de destruir. Mas aí, meus irmãos, vem algo diferente. Preste atenção. Nossas vidas serão marcadas ou pela idolatria ou pela presença de Deus. Será definida a nossa vida pela escravidão a coisas e pessoas que idolatramos ou pela dependência e condução da presença de Deus. Aí eu tenho que perguntar, meu amado, como a sua vida está sendo marcada, como a sua vida está sendo definida. Agora deixa eu deixar a coisa bem clara. O maior problema da nossa idolatria são coisas boas, não são coisas ruins. Ninguém jamais vai suspeitar ou vai dizer aqui que você está idolatrando 1 quilo de cocaína. Não estou falando disso. Eu estou me referindo, meus irmãos, a emprego, filhos, saúde, bens. Coisas que, inclusive, recebemos das mãos do nosso próprio Deus. O povo de Israel começou a idolatria de uma forma light. Ele não começou com drogas fortes, que nem Astarote e Baal. Ele começou idolatrando a própria terra que Deus havia dado para eles. Eles começaram idolatrando a própria lei que Deus havia dado para eles. E paulatinamente esqueceram disso. E aí partiram para coisas mais pesadas.
Agora, nós sabemos, irmãos, que este é um assunto, um tema que já vimos diversas vezes aqui na igreja. Como está o seu coração? Porque o problema, queridos, e eu ensinei isso para os seus filhos quando eu cuidava deles no grupo de vida Vinho Novo, ainda adolescente. O problema não é querer algo para si. O problema é querer muito. Viu como sabem? Ao ponto de que nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Ou pelo menos estamos dispostos a fazer coisas que nós não acharíamos que faríamos. É trabalhar mais do que deveríamos. É dedicar-nos mais a algo que está fora da vontade de Deus, ou que Deus não autorizou, do que deveríamos. E acabamos, amados, colhendo os frutos amargos depois. Porque, como diz a frase que já foi repetida tantas vezes, buscamos um sucesso que Deus não planejou e nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar, na sua vida espiritual, na igreja ou em qualquer outro lugar onde Deus de verdade deseja que sejamos, pegando a expressão do Salmo 1, pegando a expressão de Josué capítulo 1, bem-sucedidos. São as nossas escolhas. O que eu acho interessante, meus irmãos, eu li um artigo algum tempo atrás sobre isso. O que eu acho interessante é que as pessoas, inclusive, que não necessariamente são cristãs, ou não necessariamente por motivos espirituais, têm chegado à mesma conclusão. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um trend, uma tendência de pessoas que ganham muitíssimo bem. 7 dígitos. Você sabe o que é 7 dígitos por ano? É mais do que 999.999 dólares. Já passou para a categoria de $1 milhão e alguma coisa. Pessoas que ganham 7 dígitos por ano, mas não têm vida. Não conseguem respirar. De vez em quando eu vejo os filhos recém-nascidos dos irmãos da igreja, né? E eu brinco assim, trocou a criança? Porque eu vejo de semana em semana. Então a gente não percebe quanto o recém-nascido muda em uma semana. Eu sempre faço essa brincadeira. Você trocou de criança? Que essa aí não era que estava semana passada. Algumas desses pais disseram assim, havia momentos que eu chegava em casa e eu percebia que parecia que minha filha tinha mudado, meu filho tinha mudado. Porque apesar de estar em casa o dia inteiro, eu não tinha tempo, atenção, cabeça para reparar neles. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Abrindo mão do seu emprego de 7 dígitos, mudando para cidades mais baratas nos Estados Unidos, porque algumas cidades são caríssimas de se morar. Alguns estão abrindo mão de carreiras promissoras e começando a trabalhar, por exemplo, em home office, dentro de casa. E alguns estão ganhando menos da metade do que ganhavam antes. Mas trocaram a definição de sucesso para a sua vida. Sabe o que eu pensei, irmãos, quando eu li esse artigo? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não é o que Jesus fala? O que estamos idolatrando ao ponto de não obedecer aos princípios da palavra de Deus? Israel achou que podia, entre aspas, negociar com os inimigos. Adotar sua religiosidade, adotar sua cultura. Israel terminou escravizado por aquilo que idolatrava. Amados, não existe negociação com o mundo, com a carne e com o diabo. Eles não melhoram, eles não enfraquecem por si mesmos, eles não se santificam. Não tem armistício, não tem tratado de paz, não tem, ei, dá um tempo. Eles sempre insistem em verdadeiramente nos destruir. Então que nós não tomemos, irmãos, a tola decisão de Israel de achar que podemos viver com um pé lá e outro cá. Porque o que aconteceu foi a ira de Deus e a escravidão sobre as suas vidas. Antes de nós continuarmos, a minha oração é que você, ao ouvir, queridos, mais uma vez sobre idolatria,
Algo que nós falamos bastante quando toda a nossa igreja leu o ótimo livro, Ídolos do Coração, um dos melhores que eu já li na minha vida, que você examine o seu coração. Olhe para a sua agenda, olhe para as suas decisões e pergunte: tenho eu decidido coisas que me apontam para uma maior dependência e obediência a Deus? Ou meu foco são nas minhas próprias realizações e na minha pessoa? O texto vai continuar, irmãos, e para terminar, nós vamos ler juntos o versículo 10 até o versículo 16. Vamos lá, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Versículo 11. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Irmãos, esta última frase é a frase onde o meu estudo esta semana foi interrompido muitas vezes. Este é o Deus que acusam de que não há graça no Antigo Testamento. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Em terceiro e último lugar, apesar de sua misericórdia, nosso Deus exige um arrependimento prático. Nosso Deus é rico em misericórdia, não há dúvida disso, mas apesar disto, Ele exige de nós um arrependimento prático, genuíno, que se exemplifica na nossa vida. No verso 10 nós chegamos a mais um estágio desse novo ciclo de queda em Israel. O estágio do clamor a Deus. A oração deles dizia: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. A oração deles, meus irmãos, tem duas partes. Primeiro, a parte onde eles reconhecem o pecado. A segunda, a parte onde eles descrevem o pecado. Para pensar. E Deus não sabia o que eles haviam feito? Claro que sabia. Mas essa, meus irmãos, ou este é um daqueles exercícios de oração que é muito mais para mim do que para Deus. É a oração de arrependimento onde eu detalho, onde eu esmiuço, onde eu faço a autópsia do meu pecado. E de novo, isso não é para benefício. Senhor, deixa eu lembrar o que eu fiz, porque o senhor não deve estar sabendo. Claro que ele sabe. Eu preciso, irmãos, esfregar na minha cara o que eu fiz. Não preciso lembrar nada a Deus. Eu preciso detalhar em lugar daquela oração hipócrita: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Isso é uma declaração de hipocrisia. Sinceramente, irmãos, dá vontade que o dia que eu ousasse fazer isso com Deus, que o céu se abrisse e Deus, pois não, bora agora detalhar cada cabecinha nessa multidão de pecados, para que eu aprendesse a nunca mais na minha vida tentar ludibriar Deus. Pelo menos, meus irmãos, eles não fazem isso. Temos pecado contra ti, abandonamos, prestamos culto. Eles detalham o que eles estão fazendo. Isso, meus irmãos, é terapêutico, é didático. Isso nos ajuda. Senhor, perdão, porque eu me lembro
quando eu fiz isto, e o teu Espírito me advertiu, e eu lembrei daquele texto na tua palavra, e aquele irmão viu o que eu estava fazendo e veio falar comigo, e eu o tratei mal, e eu ignorei o irmão que o Senhor mandou como profeta na minha vida. Viu como é diferente? Autópsia. Ah, pastor, mas não é bom não, porque já faz 4 dias e está fedendo. Ah, não importa. O médico do IML tem um negocinho que ele passa aqui, não sentia nenhum. Abre esse cadáver. Dá uma olhada do porquê ele morreu. Sabe por quê, meus irmãos? Para que da próxima vez eu não faça a mesmíssima coisa. Eu aprenda, se não aprendi com os erros dos outros, pelo menos com os meus. Que bênção, meus irmãos, se Israel aprendesse. Que bênção. Ah, pastor, mas Samuel escreveu isso aqui anos depois que tudo isso já havia acontecido. Mas já expliquei para vocês, meus irmãos. Melhor do que Wikipédia, melhor do que Google, melhor do que banco de dados, era a tradição oral daqueles dias. Chegava de tardinha, não tinha novela da Globo, não tinha jornal, não tinha nada. O pessoal sentava à beira do fogo, à beira da casa, à beira sei lá do que, para conversar. Coisa que a gente faz muito menos hoje em dia, né? Para dizer, olha, nós estamos vivendo esses dias de paz, mas vocês não sabem. Antes disso, o nosso povo estava adorando 7 falsos deuses. As crianças, E aí? E aí o Senhor levantou 2 desses povos que nós estávamos adorando seus falsos deuses para nos oprimir e deu grande angústia sobre nós. E aí? E aí eles falam de Jefté, entendeu? Aí o que acontece? Passa meia dúzia de décadas, eles fazem a mesma coisa. Quem não aprende com a história, diz a frase popular, está fadado a repeti-la. Mas por enquanto, meus irmãos, eles estão buscando a Deus em arrependimento. E no versículos 11 e 12, a resposta de Deus veio na forma de um abandono, de uma recusa, pelo menos agora. E Deus lista, meus irmãos, livramentos de diversos povos que haviam oprimido e que Israel foi livre da parte de Deus. Ele começa com o maior deles do Egito e continua uma após a outra, e se você contar, são quantos? 7 povos. 7 facetas de idolatria. E Deus lembra de 7 povos dos quais os havia libertado. É como se Deus estivesse mostrando: eu estou quites com vocês. Vocês estão me devendo isso daí, mas eu já paguei abundantemente, eu já fiz a minha parte. E diante disso, meus irmãos, Deus fecha a razão por qual não mais estenderá sua mão em favor deles, no versículo 13. Ele arremata com 3 fatos inquestionáveis. Primeiro, vocês me abandonaram. Foi vocês e não eu. Eu continuo no mesmo lugar, continuo acessível, continuo ao alcance de vocês. Segundo fato, vocês prestaram culto a outros deuses. E o terceiro, onde Deus arremata: eu não os livrarei mais. Aí você pensa assim: acabou? Chega de burdoada? Dá uma olhada no versículo 14. É ele que traz, meus irmãos, talvez o golpe final. Deus vira para o seu povo e diz: clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Sabe por que, meus irmãos, isso é mais forte ainda sendo falado por Deus? Porque ele principalmente sabe que esses deuses não existem. Se por acaso o povo de Israel estava sob a ilusão de que Baal era de verdade algum tipo de ser, e não é. Não há, meus irmãos, um panteão de deuses. E aqui tem o Deus de Israel. E Deus estava com ciúme, porque ele olhou do outro lado, né, da nuvem e viu que eles estavam aqui com esse... Não existe tal panteão. Não existe Astarote, não existe Baal, não existe nenhum deles. E aí que torna, meus irmãos, o que Deus fala ainda mais... Vá pedir para os deuses que não existem, que vocês estão adorando, para lhes tirar desse aperto. E pior ainda, meus irmãos, porque quem havia feito este aperto? O próprio Deus, o nosso Deus. Vê se eles conseguem lhes livrar da minha mão. Como se Deus estivesse propondo uma disputa.
É interessante, meus irmãos, porque Deus sabia como o nosso texto iria terminar. Deus sabia como o nosso texto vai continuar semana que vem. E alguém me diz que não há graça no Antigo Testamento. No versículo 15, a resposta dos israelitas é uma resposta que pelo menos tem um mérito de humildade. Eles disseram: nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. O que o Senhor achar melhor faz, mas nos livra, porque o reconhecemos, nós pecamos. Reconhecem o seu pecado e se submetem à vontade de Deus e repetem o seu pedido por socorro. No versículo 16, irmãos, que fecha o nosso texto, eles não ficam apenas na oração vazia. Eles não ficam apenas clamando e esperando, vamos ver o que Deus vai fazer. Diz o texto, irmãos, que eles destroem tudo. Tudo que haviam idolatrado. Eles têm fruto de arrependimento. Eles têm um arrependimento prático, palpável. Eles se livram do pecado e retornam a uma busca piedosa por Deus. Isto é, se livram dos falsos deuses e passam novamente a cultuar ao Senhor. Versículo 16 diz: então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam no meio deles e prestaram culto ao Senhor. De novo, largaram uma coisa e voltaram aonde eles nunca deveriam ter deixado. É algo louvável, é algo querido da parte deles e algo, meus irmãos, que Deus não passa sem perceber. Porque a última frase, irmãos, é aquela que eu disse, a frase que atrapalhou meus estudos esta semana. Ela é recheada de graça, de bondade e de amor. Ele, Deus, não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Aqui não se trata, meus irmãos, de um pai bonachão que está premiando um filho rebelde. Deus não é assim. Não se trata de um pai que está ignorando a rebeldia e o erro do filho e premiando isso. O que temos aqui, meus irmãos, é uma dinâmica que atrai, de certa forma, o nosso Deus. Uma dinâmica que chama a atenção do nosso Deus. O arrependimento genuíno tem um papel central nessa dinâmica. É fundamental para acontecer o que está aqui. Em Isaías 62, versículo 2, nosso Deus diz: a este eu estimo, a este eu valorizo. Quem? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Meu irmão, não tenha para si como algo ruim parar diante de Deus e fazer autópsia do seu pecado, chorar por ele. É algo bom, que a luz desse texto demonstra que atrai a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Perceba, meus irmãos, Deus não estava jogando palavras fora, Ele estava falando sério, mas o jogo mudou, a situação se alterou. E o povo de Israel não apenas se arrependeu da boca para fora, mas deu provas de arrependimento. Nosso Deus não pode ser enganado. Nosso Deus não se deixa se impressionar por lágrimas de crocodilo. Portanto, eu preciso perguntar: qual foi a última vez que você verdadeiramente chorou por causa do seu pecado? Qual foi a última vez que, confrontado com a santidade de Deus, você chorou? Você buscou o arrependimento em lágrimas? Ou será que você está dando um foi mal para Deus? Foi mal aí, Deus. Vamos tentar fazer diferente da próxima vez. Existe uma figura que eu compartilhei no Facebook há muito tempo atrás. E ela recebeu centenas e centenas de compartilhamentos. O artista, com muita competência, colocou o nosso Senhor ensanguentado, lacerado, de braços abertos, curvado, rosto para baixo, e acima dele, sobre as costas dele,
diversas ilustrações dos nossos pecados. Pessoas com lágrimas, pessoas em dor, pessoas sendo mortas e assim por diante. Cada um dos meus pecados em pensamento ou em ações ou atitudes estava sobre ele naquela cruz. Cada um. É por isso, meus irmãos, que eu preciso parar de tratar com leveza o pecado. Quais são as mudanças que têm seguido o seu arrependimento? Este povo se livrou daquilo que havia atraído a ira de Deus. Se livrou do pecado que estava entre eles. Quais são os frutos de arrependimento que têm sido vistos na sua vida? Apesar da sua misericórdia, nosso Deus exige esse arrependimento prático, esse arrependimento genuíno da nossa parte. Porque por passar por tudo isso, Israel estava agora vivendo o que nós colocamos ali em cima, o declínio espiritual, estava repetindo o ciclo vicioso dessa idolatria escravizadora. Queridos, nós somos chamados para a liberdade de filhos de Deus. Mas somos nós mesmos que muitas vezes nos colocamos algemas, que colocamos correntes nas nossas vidas por causa das nossas decisões. E Deus está dizendo esta noite para nós: viva a liberdade do meu perdão, da minha graça, da minha santidade. Que maravilha é viver nessas regras do reino. E que quando vivemos em santidade, graça e liberdade, o reino nunca é pesado, o céu é sempre azul e os pássaros estão sempre cantando. Mas quando nós optamos de outra maneira e flertamos, irmãos, achando que podemos negociar com a carne, com o mundo ou com o diabo, nós experimentamos a tristeza, a angústia que Israel experimentava naqueles dias. Há perdão perfeito diante de arrependimento no sangue de Cristo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que vem nos lembrar da seriedade do pecado mais uma vez, mas vem nos lembrar principalmente de quanto perdão há reservado, guardado, prometido para nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta noite. Em uma noite onde lembramos da morte, da ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Que o sacrifício na cruz, ó Deus, o Evangelho, possa a cada dia, Deus, produzir em nós ojeriza, nojo pelo pecado, enquanto nos atrai a santidade do nosso perfeito Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.